Tem muita gente. Teve muita gente. Tinha muita gente. Vai ter muita gente. Teria muita gente. Como que você diz tudo isso em francês? Bonjour et soyez tous les bienvenus ici sur Romito. Hoje a aula vai ser sobre te mostrar como que você pode usar tem. Aquele tem que significa que significa existe, o ter de haver, de existir, não o ter de possuir. Aquele tem que você usa quando quer dizer no Brasil tem muitas praias, ou seja, no Brasil há muitas praias. No Brasil existem muitas praias. É disso que o vídeo de hoje vai se tratar. E logo a gente vai começar com o presente. Para você dizer tem, há, existe, em francês você fala il y a. Il y a. Não é il a, não é il a, é il y a. Il y a. Os nativos, eles falam ya, ya. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Tem um gato no sofá. Há um gato no sofá. Existe um gato no sofá. Il y a un chat sur le canapé. Il y a un chat sur le canapé. Aí se você quiser falar como um nativo, fala il y a un chat sur le canapé. Il y a un chat sur le canapé. Tem um problema com a conexão internet. Il y a un problème avec la connexion Internet. Il y a un problème avec la connexion Internet. Como nativo, você vai dizer il y a un problème avec la connexion Internet. Tem croissant no forno. Il y a des croissants dans le four. Il y a des croissants dans le four. A cada problema há uma solução. A cada problema tem uma solução. A cada problema existe uma solução. À chaque problème, il y a une solution. À chaque problème, il y a une solution. À chaque problème, il y a une solution. Tem engarrafamento na BR hoje. Il y a des embouteillages sur l'autoroute aujourd'hui. Il y a des embouteillages sur l'autoroute aujourd'hui. Il y a des embouteillages sur l'autoroute aujourd'hui. Agora, quando você leva isso no passado, o nosso pretérito, né, que é o passé composé em francês, o tem se torna teve. E o teve em francês você vai dizer il y a eu. Il y a eu. Quer falar como um nativo? Você vai dizer y a eu. Vamos ver alguns exemplos. Teve uma queda de eletricidade. Il y a eu coupure d'électricité. Il y a eu coupure d'électricité. Il y a eu coupure d'électricité. Teve uma briga, tipo uma disputa, né? Teve uma briga entre eles. Il y a eu une dispute entre eux. Il y a eu une dispute entre eux. Il y a eu une dispute entre eux. Teve alguns erros no seu relatório. Il y a eu quelques erreurs dans ton rapport. Il y a eu quelques erreurs dans ton rapport. Il y a eu quelques erreurs dans ton rapport. Teve alguma manifestação no centro da cidade. Houve alguma manifestação no centro da cidade. Il y a eu une manifestation au centre-ville. Il y a eu une manifestation au centre-ville. Il y a eu une manifestation au centre-ville. Teve uma mudança de programação. Il y a eu un changement de programme. Il y a eu un changement de programme. Il y a eu un changement de programme. Houve um desentendimento entre nós. Il y a eu un malentendu entre nous. Il y a eu un malentendu entre nous. Il y a eu un malentendu entre nous. Houve um problema com a entrega. Il y a eu un problème avec la livraison. Il y a eu un problème avec la livraison. Il y a eu un problème avec la livraison. Agora, quando você traz isso no imperfeito, tinha, havia, existia, tudo isso em francês você vai dizer il y avait, il y avait. Se quiser falar como um nativo, y avait, y avait. Vamos ver alguns exemplos? Tinha muita gente no show. Il y avait beaucoup de gens au concert. Il y avait beaucoup de gens au concert. Il y avait beaucoup de gens au concert. Tinha uma vibe agradável na festa.
Il y avait une ambiance agréable à la fête. Il y avait une ambiance agréable à la fête. Il y avait une ambiance agréable à la fête. Tinha uma casa velha no meu bairro. Il y avait une vieille maison dans mon quartier. Il y avait une vieille maison dans mon quartier. Il y avait une vieille maison dans mon quartier. Agora, imagine que você leve isso no futuro. Você quer falar de uma coisa que vai existir, que vai haver, que vai ter. Então, você pode dizer terá ou vai ter. Haverá ou vai haver. Existirá ou vai existir. A gente vai ver as duas formas aqui em francês. Para você dizer haverá, existirá, terá, você diz il y aura, il y aura. Para falar como um nativo, você fala y aura, y aura. Mas se em vez de usar isso, você quiser usar vai haver, vai ter, vai existir, aí você fala il va y avoir, il va y avoir. Falando como um nativo, você pode dizer vai y avoir. Vamos ver alguns exemplos agora. Vamos dizer que você verificou a previsão do tempo e você viu que vai ter sol amanhã. Você pode tanto dizer terá sol amanhã, haverá sol amanhã, existirá sol amanhã, ou vai ter sol amanhã, vai haver sol amanhã, vai existir sol amanhã. Em francês você fala il y aura du soleil demain. Il y aura du soleil demain. Il y aura du soleil demain. Ou il va y avoir du soleil demain. Il va y avoir du soleil demain. Vai y avoir du soleil demain. Você quer dizer vai ter mudança na empresa. Il y aura des changements à l'entreprise. Il y aura des changements à l'entreprise. Il y aura des changements à l'entreprise. Il va y avoir des changements à l'entreprise. Va y avoir des changements à l'entreprise. Haverá promoções no Black Friday. Vai ter promoções no Black Friday. Il y aura des promotions pendant le Black Friday. Il y aura des promotions pendant le Black Friday. Il y aura des promotions pendant le Black Friday. Il va y avoir des promotions pendant le Black Friday. Va y avoir des promotions pendant le Black Friday. Haverá uma surpresa para o seu aniversário. Il y aura une surprise pour ton anniversaire. Il y aura une surprise pour ton anniversaire. Il y aura une surprise pour ton anniversaire. Il va y avoir une surprise pour ton anniversaire. Va y avoir une surprise pour ton anniversaire. Agora imagine você querer dizer isso no condicional, ou seja, teria, haveria, existiria. Em francês você fala il y aurait, il y aurait. Se quiser falar como um nativo, fica y aurait. Teria uma solução ao seu problema. Il y aurait une solution à ton problème. Il y aurait une solution à ton problème. Il y aurait une solution à ton problème. Haveria razões para ser optimista. Il y aurait des raisons pour être optimiste. Il y aurait des raisons pour être optimiste. Il y aurait des raisons pour être optimiste. Haveria risco a levar em conta. Teria risco a levar em conta. Il y aurait un risque à prendre en compte. Il y aurait un risque à prendre en compte. Agora, vamos terminar com se você colocasse as suas maiores dúvidas aqui nos comentários, haveria respostas para suas dúvidas. Il y aurait des réponses à tes questions. Il y aurait des réponses à tes questions. Il y aurait des réponses à tes questions. Então, para terminar, não se esqueça de deixar aqui nos comentários suas maiores dúvidas em francês, que quando eu tiver um tempo, eu te ajudo. A única forma também que você pode ajudar esse conteúdo a chegar a mais gente que precisa dessas dicas como você é dando um like aqui. Então, se você gostou, dê o seu like e não se esqueça também de se inscrever para receber as notificações toda vez que eu postar alguma coisa aqui. Merci pour aujourd'hui, au revoir et à la prochaine. Salut!